E aí, pessoal? Boa noite, boa noite. Esperando o Fabião entrar, a gente já começa. E aí, Caião? Alviana. Andrezão. Bom que vocês estão entrando aí. Que show. Salve, Caio. Esperando você passar aqui pra gente andar de nave. E aí, Viana, um abraço. Aí, ó, tem gente até do Mato Grosso do Sul. Cara, lá é longe, né? Ah, já entrou. Agora começou a ter monstro aqui, hein? E aí, Ricardão, quer ouvir falar de verticalidade? Fica aí, irmão. Putz, tem bastante gente entrando, hein? Bastante gente do acesso por corda. Ó o Thiagão. Porra, Thiagão. Magalhães, um abraço, irmão. Jean, um abraço. Saudade de você, pô. Volta de férias logo. Ó o Rank. Rank, amanhã é a gente, irmão. Estoduto. Um abraço aí. Cara. Fala, Castro. Como que você tá, irmão? Um salve aí. Pessoal da Mednet. Porra, tempo bom lá, hein? Tô esperando o Fabião entrar. Daí eu já convido ele aqui. Nem sei se ele entrou. O Fábio entrou? Isso aqui é a primeira vez que eu tô fazendo algo assim. Eu sou meio burrão. Então... Ah, cara, isso chama sinergia. Minha camiseta é uma boa, hein? Ó, tem gente internacional aqui, hein? A Denise. O Richard. Pô, tô me sentindo... Tá legal. Pô, Magalhães. Vamos marcar uma, irmão. Ô, Ramon, eu tô esperando o... Você mandou a solicitação aqui? Eu tô esperando o Fábio, irmão. O Fábio entrar pra gente fazer a live sobre o planejamento de resgate. Ô, Chico. E aí, irmão? Ó, tem o pessoal do Equador aí, que da hora. Cadê o... Pô, falei pro Fabião que era 19h02, cara. Já são 19h05, ele tá enrolando eu. Vou pegar aqui. Bom, já que vocês estão aí, o Fábio... Acho que o Fábio entra já já. Não, o duro que eu acabei de falar com ele. Eu acabei de falar com o Fábio aqui, mas é o seguinte, ó. Deixa eu ver se eu consigo... Aqui pela... Ah, agora entrou a estrela do negócio. Até que enfim, Fabião. Mas enfim, deixa eu já avisar o pessoal enquanto o Fábio se localiza aí. O que acontece? Essa é a primeira vez que nós vamos... que eu, particularmente, estou fazendo isso. Então a satisfação tá com o Fábio aí. Tá? Nós vamos falar de planejamento de resgate. Eu vou falar um pouco sobre acesso por corda, sobre os resgates industriais e o Fábio também. Tá? O Fábio, profissional fantástico. E a gente vai, a partir de agora, aí sobre planejamento de resgate. Deixa ele aceitar. Acabei de chamá-lo. Amanhã vai ser com o Jefferson Rank. E aí, Fabião? Oh, cara, agora sim. O Fabião já aparece com o cenário montado aí, né? Aí sim, hein? Ah, é o escritório. Mandar um salve Deixa eu aumentar aí. E aí, como que tá, irmão? Tudo bem? Beleza. Rapaz, tinha um povo me chamando aqui, quase me matando no privado. Você não vai entrar, você não vai entrar. Eu falei, não tá aparecendo. Ah, você foi enrolando, eu coloquei lá 19h02. Já tinha dado 19h05 o Senado, pô. Tá
O difícil. pessoal não sabe o quanto ogro que eu sou com essas coisas de tecnologia, né? Eles não entende. Não, se juntar a gente não dá muita coisa, né? Não dá certo. Mas agora, Pessoas. beleza, deu certo. Agora, para resgate, para gestão em altura, para essas coisas, você é um monstro. Por isso que você está aqui agora, Fabião, porque vamos, Imagina. Que isso. vamos começar a se empreitar, porque é até interessante, né? A gente começar a ser empreitada falando de verticalidade, ao vivo, ó, tem 60 pessoas, cada um de um lugar, até do mundo, né? Porque tem gente do Equador, o camarada do Equador. Tem. Ah, o Richard. Richard tá aí, ó, do O Equador. Richard tá aí. Você sabe que eu Tá. chamei ele, viu? Você sabe que eu chamei ele cagou. Já fica aí, ó. Ele tá Não, convocado cara, para o que próximo. isso. Richard é um cara bom para essas coisas, muito bom. Ó, Treinamos dois. junto já aqui no Brasil. Pô, quando vir aqui nós vamos ter que tomar cerveja. Fazer isso aí com certeza. Boa. Mas, irmão, vamos começar então? Vamos, Só bora. beleza? O pessoal tá falando de som, alguma coisa, aí vê se tá tudo bom. Tá Som, todo mundo imagem, pra me mim. ouvindo bem? Acho que tá tudo ok, né? Pra mim tá legal, tá tudo certo. Tá, eu não tenho fone. Eu tô sem fone. Eu vou também falar não. mais Não alto. sei se tá. Você tá me ouvindo Deixa eu bem, aumentar Fabião? aqui também. Pra mim tá ótimo. Não sei. O som tá baixo, o pessoal falou. Ah, então fechou. Porque às vezes entra o meu som no teu, o seu aqui no meu, e começa a dar reverberação, né? Tem que tomar cuidado. Aí, o pessoal falou que tá bom, tá legal. Tá Norival. bom? Então, beleza. Rinaldi, abraço, tá aí, meu irmão. Ó, pessoal. Sargento Moraes. Ó o Walker aí, ó. Ela tá na área também. Ó, o Anderson, um Walker. abraço, irmão. Magalhães, bombeiro. Vamos começar? Graziano. Bora. Deixa eu perguntar para Manda. você. Depois eu posso colocar no Daytech esse bate-papo sobre planejamento? Posso Claro, colocar lá, com pessoal? certeza. Todo conhecimento que vá para frente é sempre importante. Ah, então demorou então, irmão. Ó, o meu som tá baixo, só que eu não sei como arrumar ele agora. Deixa assim e na próxima amanhã. Ah, o Fábio saiu. Deixa ele entrar de novo, acho que ele tá com conexão ruim, mas é o seguinte, então, nós vamos fazer uma sequência de lives. E nós vamos falar nessa semana sobre resgate em altura. Depois eu quero falar também sobre emergência com produto químico, falar alguma coisa sobre química do fogo, sobre incêndio, e a gente vai seguir nessa pegada aí. Mas o Daytech continua, tá? As aulas semanais no Daytech continuam, nós vamos dar isso aqui como um plus para o pessoal, para eles poderem tá tendo acesso aí, beleza? Então tá bom, meu som tá baixo, eu vou deixar o Fabião falar um pouco. Fabião, então é o seguinte, dá o pontapé inicial aí sobre o planejamento de resgate, porque eu sei, inclusive, que você tem um curso de planejamento de resgate. Qual que é a ideia? De onde vem? O quanto é importante essa ideia do planejamento, para não pegar de calça curta? Como que funciona aí? Legal. Então, depois do advento, acho que da NR35, principalmente, né, a gente já tinha referência lá no passado da NR33, que eu percebia nessa área de segurança do trabalho que muitas coisas ficavam para trás, nessa parte de plano de emergência, plano de resgate. A galera era muito ligada só no plano de emergência que os bombeiros nos cobram, da parte de emergência de incêndio, de emergência química, e eu comecei a perceber que isso aí estava ficando um pouco de lado. Aí, com o advento da NR35, a gente sabe que lá, um dos últimos itens da norma, ela faz uma cobrança sobre esse planejamento de situações de emergência em altura, conversando com profissionais da área de resgate, profissionais de emergência, acesso por corda, e principalmente pessoal de segurança do trabalho, eu vi que tinha um gap grande nessa parte. O pessoal não sabia, não entendia como fazer, da onde começar a desenvolver um plano de emergência para assuntos verticais. Sim. E aí a gente pode jogar tanto a parte de altura como a parte de espaço confinado, porque nós temos diversos espaços confinados que a altura está junto, né? Sim. E eu comecei a desenvolver isso, né, depois da minha pós-graduação. Eu fiz uma segunda pós-graduação em gerenciamento de emergência e desastres. E o tema do meu trabalho de conclusão de pós-graduação foi exatamente o gerenciamento de resgate em altura. Até na época eu conversei com alguns... aí na época eu conversei até com os amigos, os caras falaram, não, você é louco, imagina, a banca não vai aprovar, isso aí tem que ser emergência química, emergência industrial, e eu mandei o projeto para frente, a banca aprovou,
eu publiquei, né, fiz o material, foi aprovado, passou falando exatamente sobre isso. Depois eu publiquei uma parte desse artigo na revista Emergência, Legal, da cara. editora Proteção, saiu lá. E aí eu resolvi pegar todo esse material, que foi um estudo aí de uns 2 anos, baseado principalmente na parte europeia e americana, que aqui no Brasil a gente tem pouco material sobre isso. E aí eu criei um curso sobre isso, para que o profissional tenha um mínimo de entendimento de como planejar, qual que é o princípio para começar um planejamento de escrever, né? Escrever um procedimento de resgate vertical. Tá. E nesse caso, se diz aí pra gente, quando a gente pensa em procedimento de resgate, uma forma talvez a mais aplicável possível seja o seguinte, né? Você vai para o lugar onde um trabalho ele vai ser executado e pensa nos meios e nas técnicas eficientes, e você fala assim, não esqueça, o que você fala? Faça da forma que for, mas não esqueça as origens, não esqueça o princípio, né? Respeite os princípios e Os utilize as suas princípios. preferências. Exato. Então, por exemplo, se for descer numa tirolesa ou em ângulo reto, se tiver os princípios, por exemplo, 2 pontos de ancoragem, tiver seguro, tudo, né? Mais ou menos essa ideia. Por exemplo, quando você pensa em preparação de resgate, você põe essa ideia num papel, dentro de uma análise de risco, dentro É, de um documento antes da análise de risco, de repente. Existe essa pegada aí? sim. Não, foi até legal o que você citou aí, né? Porque eu tenho uma linha de pensamento que eu divido procedimento e plano. Tá. Vamos primeiro, tá? Não sei se você quiser já pontuar sobre isso, a gente já vai conversando, que aí Pode vamos falar. chegar no que você colocou. Tá, Porque pode falar. eu acredito primeiro que assim as corporações, as indústrias, quem trabalha com a parte de resgate vertical, é que nós temos a parte militar, que eles já têm isso muito bem definido, né? O pessoal tem os procedimentos próprios, as normas, os protocolos próprios. E na indústria a gente ainda é um pouco carente quanto a isso, fora o acesso por corda, que já tem coisas bem definidas, né? Então, assim, eu acredito que primeiro a empresa deveria descrever um procedimento. O Tá. procedimento, para mim, é aquela receita do bolo geral, aonde você deveria de definir na tua empresa quantos resgatistas são necessários, qual é o mínimo de capacitação que essa pessoa precisa ter, qual é a reciclagem, quantos simulados você deveria de fazer, quais são os equipamentos que você aprova para utilizar no resgate dentro da tua empresa, e os cenários. Ó, os cenários são esses. A partir desse momento que a gente tem aquela receita de bolo, a gente vai fazer comunicação com rádio, a gente vai fazer comunicação com sinais, a gente vai fazer sinal de fumaça, não importa. Você tem um procedimento aprovado pela alta gerência, então você vai trabalhar em cima desse procedimento. Ponto. Essa é a Tá. receita do bolo. Todo mundo que entrar para trabalhar na tua empresa vai ter lá um procedimento que eles devem seguir. Agora, o plano, que eu acho que é isso legal que você tocou aí, ele deveria de nascer trabalho por trabalho. Né? Um Sim. plano de resgate para andaime é uma coisa. Um plano de Aham. resgate para o espaço confinado vertical é outra coisa. Um plano de resgate para quem trabalha com uma PTA é outra coisa. E aí vem o que você falou que é bem legal: visitar o local primeiro, conhecer a atividade, as ferramentas, o maquinário, o layout, as interferências, e aí você escreve o plano, que é aquele pontual para aquele trabalho. Tá. E é interessante, né? Porque assim, tem um monte de profissional aqui do acesso por corda aqui, Irata e tudo, Vários. isso é legal. É óbvio que o ponto de vista de cada um, de acordo com aquela situação, vai ter gente que vai querer descer a vítima em uma determinada técnica, outras pessoas em outra técnica, outras pessoas vai tirar do talabarte de um jeito, outras de outro, né? Então, assim, Sim. a eficiência da técnica ela pode variar de diversas formas. Mas a gente mantendo Perfeito. dentro daquele padrão, né? Dentro daquele padrão de segurança. Só que eu percebo que o interessante é assim, né? A gente pode separar em duas partes que são bastante consistentes. De um lado, você tem que ter toda a parte da alta gerência, a parte documental, a parte da gestão e uma série de coisas. Do outro lado, você chegar no local e falar assim, eu tiro o cara daqui e coloco ele aqui, com segurança, Uhum. tem que ter uma base técnica para isso, né? Tem que ter uma Ah, base de resgate, de autorresgate, de um com monte de coisa, certeza. resgate com maca, tudo, né? Sim, Porque sim, sim. senão, Fabião, fica faltando, né, cara? Fala assim, se precisar tirar, sei lá, põe
sei lá, trabalho em coluna, você vem de petroquímica, né? Trabalho de indústria de alto risco, tem muita coluna, por exemplo, né? Aham, pipe hack. Tem muito. E o pessoal vai entrar na coluna, já vem na cabeça da grande maioria das pessoas assim, põe um sistema de 4-1, põe um sistema que é eficiente e tal, esquece que a corda lá pode Aham, torcer, que fica extremamente sim, difícil, aumenta o coeficiente de atrito e uma série de coisas. E talvez o menos é mais. Talvez uma corda não dê sensor e um trava-queda para ele sim. descer com segurança, depois a gente recolhe, talvez seja uma facilidade, né? Às vezes É, tem essa pegada hoje, né, Fabião? tem. Isso que você está falando é legal porque vem justamente dentro da ideia de uma norma que a gente já tem aqui no Brasil. Assim, eu nem depois, se você quiser, a gente pode até separar e falar meio que a parte, o acesso por corda, né? Aham, Que tá. às vezes a gente mistura, porque se mistura mesmo o resgate usando corda e o Aham, acesso por corda que já tem o acesso por protocolos. corda. Aham. Mas como a gente está falando ainda nessa parte vertical, que envolve NR33, envolve NR35, eu acho que é bem mais global do que o acesso por corda. E é bacana, aqui no Brasil a gente tem uma norma, que é a NBR 16489. Essa norma ela é uma tradução de uma norma britânica, que é a BS 8437, que para mim é uma das melhores normas que existe no mundo sobre trabalho em altura. Uhum. No capítulo 11 dessa norma, NBR 16489, ela fala exatamente isso que você colocou aí, Preto. O resgate, ele não necessariamente precisa ser tão complexo. Ele pode ser o mais simples do mundo, que você pode resolver, inclusive, com uma corda, um sisteminha simples. E essa norma, inclusive, ela fala o seguinte: quando você está desenvolvendo um plano de resgate em altura, você deveria de privilegiar cenários onde o resgatista não deveria de se expor ao risco da altura, ou seja, sistema Uhum. debreável. Sistema Você põe o debreável. cara numa linha de vida debreável que se ele Exatamente. cair, você derruba ele com uma mão sem precisar subir. Então, Exato. às vezes a gente, né, você é um cara, pô, campeão, estava lá no México a equipe, resgates extremamente dificultosos, É cheio de difícil. técnica, difícil, tem que resolver rápido, velocidade, sistemas complexos, mas na indústria, quando a gente planeja, não é assim que funciona. O Não negócio é para é, ser é diferente. É outra pegada. É bem outra mais pegada. simples. E isso É que bem deveria simples. de partir lá no planejamento, do resgate, né? No princípio básico, análise de risco do trabalho. Conhecer o serviço, conhecer o layout, conhecer todas as interferências. Pô, aqui eu faço uma linha de vida debreável, se o cara cair no trava-queda, eu derrubo ele no chão, pronto. Derrubo entre aspas, né? Não é Exato. para cair, é só para colocar. Sim, sim, sim. Exato. E é interessante, né? Porque você falou assim, da competição. A competição é um exemplo clássico disso. Por exemplo, o Peterson Trip foi um exemplo clássico. Eles entregam uma manobra, não uma manobra, mas uma missão, né? Eles entregam Né? uma atividade para você fazer e você vai fazer. Estando dentro dos padrões seguros, cada um escolhe um jeito, cada um faz de uma forma diferente, né? Uhum. Mas aí a gente parte para a indústria, tá? Na competição você precisa fazer rápido, precisa fazer força. O Walker até escreveu assim, Henrique Rambo, né? Eu brinquei bastante que eu era Tem, o Rambo aí, José Rambo, né? 5-1 num Mas braço só. os caras, pô, foi legal. O Carlito escreveu 5 foi legal, inclusive tá num texto meu, né? É o que todo Eu mundo viu vi, esse texto. eu já Ficou li, da já hora. li. E eu vi o Tiagão, inclusive, o Tiagão é brigadista também, um abraço, ele escreveu ali. Mas enfim, o Fabião, o que eu quero te dizer é o seguinte agora, eu vou te colocar na fogueira com o que eu vou falar. Vai lá. E eu vou me colocar na fogueira também, né? Porque é o seguinte, de repente a gente aprende muita técnica legal, né? Tem um monte de lugar aí, e às vezes a gente fica bastante em centro de treinamento, vê um monte de técnica, é bonito de ver, enche os olhos, né? Para quem é um profissional Muito. dessa por corda, fica com os olhos cheios, fala, puta, que técnica legal. Mas de repente, dentro da indústria, você fala assim, cara, vou ter que fazer de um jeito simples. E o simples vai resolver. E tem Isso aí. aquela dicotomia no nosso peito, né? Fala assim, pô, eu posso fazer o bonito, que funciona também, mas eu posso fazer o simples, que é melhor. É óbvio, né? Tá. Mas você sente essa vontade também, ou sou eu que sinto? Que fala assim, pô, podia fazer um negócio muito monstruoso, mas vou fazer o simples, que é mais. Sim, sim. Dela, então não é viável. E a menina Se também, tivesse. né, pô? Exato. Assim, se um sistema desse já tiver montado, pô, lindo, maravilhoso, opera. Agora, quando você entra, por exemplo, bombeiro militar, que o cara tá lá no batalhão, chamou, o cara vai pra rua, ele tem que resolver. Sim, Então, não, sim.
não dá para ficar floreando muito. É o simples e o seguro e o É, eficaz. Eu prefiro assim na real. No centro de treinamento eu prefiro fazer as coisas mais lindas do mundo. Mas na sim, real, não. sim. Na real, não. É, é até legal assim, né? Porque é um ditado popular que fala que quem só conhece o martelo como ferramenta, tudo tem cara de prego, né? Então, quando você tem diversas técnicas, você aproveita ali a mais eficiente, que dá mais resultado. Mas falou um negócio aí que sempre chama atenção, sempre que eu converso, eu falo assim, cara, se eu tivesse na sua pele, é, eu talvez não saberia o que fazer. Porque, por exemplo, eu venho da indústria. Eu só fui de Uhum. indústria, né? Aí você falou do bombeiro militar, eu falei, cara, eu fico imaginando a pegada que é para o bombeiro militar, porque na indústria você tem um espaço delimitado, você tem uma série de estudos de análise de risco, de segurança de processo, de índices de vulnerabilidade, uma série de coisas, comportamental e tudo, tudo, tudo. E de repente o bombeiro militar, cara, ele tá numa cidade gigante, né, do tipo Campinas, efetivo Sim, reduzido, recurso reduzido, porque é o estado que manda recurso e como na sim, indústria é mais fácil a gente ter acesso a comprar recurso, recurso de qualidade e tudo. Cara, eu fico imaginando o bombeiro militar, a dificuldade que é realmente. Para a gente que é da indústria, vamos pensar assim, em relação a eles, de equipamentos e acesso, tudo, fica mais fácil mesmo. sim, Instituição privada fica mais fácil, naturalmente, né? Mas para o com bombeiro certeza. militar deve ser uma pegada mais complicada, né, Fabião? Você conversa com o Ah, pessoal, o é. que você sente quando. Eu não, tenho muito amigo, assim, eu tenho muito amigo bombeiro militar, inclusive alguns eu já vi que estão aí, Sargento Moraes está aí, O Magalhães o está aí, um abraço para ele. Magalhães está aí. Então, assim, eu converso muito com essa galera e às vezes quando eu estou em grupos, né, que a gente participa de grupo onde tem galera de tudo quanto é canto, eu até fico meio chateado quando a galera meio que fica pregando o bombeiro militar. Ah, o bombeiro militar isso, o bombeiro militar. Cara, ninguém sabe o que esses caras vivem na pele. Não é fácil você sair por uma coisa que você não estava esperando. Esses caras é o tempo inteiro. Então, assim, eu admiro muito o que eles fazem, porque, além de tudo, eles são servidores públicos, né? Eles estão trabalhando para uma cidade, às vezes para uma região. Como você falou, Campinas, né? A gente tem Campinas e os bombeiros militares daqui atendem Paulínia se precisar, atende Jaguariúna se precisar. É, Então, o cara tá lá no QAP dele, às vezes fazendo turno de 24 horas, e de repente, né, como eles falam, pagou uma ocorrência e tem que subir num prédio e tem um cara suicida e o cara tem que resolver. Porque exato. tem uma sociedade vendo esse cara, às vezes cheio de Zé Povinho filmando, e É, depois a galera. E depois a galera vai lá no grupo e posta uma foto, posta um vídeo e começa aqueles juízes de videotape, né? Eu até fiz o uma cara não tava lá, né? publicação O cara esses não dias. tava lá em É, cima, né? exatamente. Então, assim, eu admiro muito o trabalho desses caras. Eu sei que tem uns caras muito, muito bons nesse meio, muito treinados. Eles estão evoluindo muito em equipamento. Tem a dificuldade que é o Estado. Assim, eu trabalho numa empresa também público-privada, então eu sei às vezes que a dificuldade de você conseguir comprar equipamento, eu acho que na parte militar mais ainda, e assim, o que esses caras fazem na rua tem que ser admirado. Às vezes as coisas dão errado, mas assim, só erra quem faz. Esses caras fazem muito. Aí a galera Exato. fica fazendo só resgatinho em centro de treinamento, 6 metrinhos, 7 metrinhos, tudo fechado, às vezes com ar-condicionado, ventilador, e eles não sabem o que é uma ocorrência de verdade. Quando você está parado, que nem eu trabalho, como você falou, né, dentro da indústria, mas em regime de plantão. Eu trabalho em emergência, regime Sim, de plantão. sim. Nesse dia mesmo do resgate, eu estava dando um treinamento de espaço confinado, eu estava dentro de uma sala de aula, Aí você tem que sair cheio de correndo, pô. aluno. O supervisor bateu na porta e falou: Fábio, preciso de você, aconteceu isso, isso, isso. Ponto. Só que a gente está num ambiente delimitado, eu já sei exatamente os pontos para onde eu tenho que ir. Agora, imagine você ter que atravessar uma cidade de milhões de habitantes, como Campinas, São Paulo, é totalmente diferente. O trabalho É. desses caras tem que ser respeitado, tem que ser valorizado. E aí a gente acaba dando um looping de novo, né? Dentro até do tema que a gente começou a falar, que é planejamento de resgate. Porque o que eu sempre digo pro pessoal, eles falam assim, pô, mas você nunca pensou em ser militar, por exemplo? Não. Né? Eu gosto de processo industrial, realmente. Eu amo É, emergência, óbvio, mas eu gosto de processo industrial. E é um negócio completamente diferente trabalhar na rua e trabalhar dentro da indústria. Aí, partindo para sim, a indústria, que é o que eu conheço, que é o que eu sei, a gente faz reunião de análise de risco. O pessoal, às vezes, contrata
para só acompanhar o serviço e fazer a segurança da atividade. Às vezes o contrato Sim. fala assim, ó, se der merda, resgata. Na grande maioria das vezes não acontece nada, graças a Deus, é para isso que nós vamos para lá Tá. também, né? É a prevenção. Mas o bom da indústria, né? A parte boa é que assim, é uma estrutura metálica, sempre vai ter, mas principalmente indústria de alto risco, né? Indústrias químicas Uhum. e petroquímicas, né, Fabião? Sempre vai Uhum. ter uma estrutura metálica, sempre vai ter algo robusto onde você vai poder ancorar e uma série de coisas. Você não vai para o terraço de um prédio que não tem nada, né? Você vai ter Sim. que de repente descer de rapel ali para fazer uma intervenção em uma pessoa que está tentando se matar e tudo mais, né? Sim. Aí na indústria a gente vai ter ponto de ancoragem, então assim, tem o teste do ponto de ancoragem. Tem indústria que tem o plano de trabalho e resgate de espaço confinado. Tem indústria que já tem implantado toda a parte de verticalidade para altura e uma série de coisas. Aí o ponto de Uhum. ancoragem está lá laudado para 1.500 quilos pelo menos e uma série de coisas. Então, assim, existe um controle, né? E essa gestão, e é o que eu queria perguntar para você e falar com você, né? Ela vem muito antes de uma análise preliminar de risco, né? Ela vem de Sim. uma gestão lá atrás, a nível de ponto de ancoragem, inspeção de equipamentos, capacitação das pessoas, levantar o pior cenário, quantas pessoas precisa e uma série de coisas, né? Porque É. é um conjunto grande de coisa, né, velho? Enorme. Ainda mais nesse ramo que você está falando das indústrias químicas de médio, grande porte, petrolíferas, enfim, que é aquela receita do bolo que a gente falou no começo. Né? Por exemplo, onde eu trabalho, a gente tem um procedimento escrito só de como inspecionar EPI, de Sim. quanto tempo você tem que inspecionar. Ponto, é um procedimento. Aí você tem um outro procedimento escrito, como fazer uma montagem de um sistema de ancoragem provisório, como fazer uma montagem de um sistema de ancoragem definitivo, quem são os profissionais que tem que estar por trás disso, qual que é o tipo de teste. Então, assim, você já tem um negócio tão robusto por trás, e ainda depois de tudo isso que você já tem preparado previamente, aí você ainda tem uma análise de risco para aquele trabalho que ainda vai ser feito, onde você reúne pessoal de manutenção, você reúne engenharia, você reúne segurança, todo mundo conversa, vamos fazer assim, vamos fazer assado, se der errado. Cara, é fácil. Então, assim, se deu alguma coisa errada, é porque foi alguma brecha, assim, que realmente passou, mas realmente é para ser tranquilo. E ainda você citou aí, né? Muitas vezes o pessoal nos contrata para acompanhar um trabalho. Tem um cara que Exato. o cara sobe lá no telhado, ele precisa fazer uma vedação de uma telha, tem que mexer numa calha. A empresa te contrata para ficar lá de babá dele, grudado. Você já coloca uma linha de vida debriável no cara e fica lá conversando com ele o dia inteiro em cima do telhado. Ó, passou mal, beleza, vou te descer. Não, E, não, e tem, aí? não tem dificuldade. Se você E aí? planejar tudo antes, tem o equipamento certo, definir o ponto de ancoragem, tem tudo escrito, laudado, não é para ter dificuldade. Talvez a dificuldade seja, né, que aí o procedimento, ele deveria de pensar nisso, depois que eu tirei essa vítima, para onde ela vai? Dentro da minha Sim. empresa tem uma equipe de saúde já pronta, vai que esse cara entrou, sei lá, numa síndrome de suspensão e teve evoluiu para uma parada cardiorrespiratória, ou ele teve uma fratura exposta, por exemplo. Então, aí uma segunda etapa que eu acho que é importante de se pensar, né? Primeiro a gente resolve o resgate, mas junto a isso a gente deveria de resolver o que fazer com essa vítima depois que ela tocou o solo. Isso é Exato. fundamental também. Exato. Tá? Isso aí, inclusive, está previsto lá nessa norma que eu citei, na NBR 16489, que deveria de dizer o que vai fazer com essa vítima depois que ela tocar o solo. Porque o pessoal do departamento médico, ele tem que estar muito alinhado com temas como trauma de suspensão, por exemplo, né? Porque é Sim. específico. Eu não sei se pode cobrar, se a gente pode cobrar, porque a gente já é da área de acesso por corda e acaba sempre estudando isso, né? Lendo alguma Sim. coisa. Mas às vezes a gente pensa em cobrar, fala, pô, mas o cara é enfermeiro, o cara não sabia disso, mas é algo realmente muito específico, né? É bem da indústria, não dá para. Tudo bem, tem o fato de Acho que que, ele tem que aprender, né? Tem o fato de que ele, é, já que ele está na indústria, tem que aprender, mas tem que tomar um pouco de cuidado na hora de cobrar também, né? eu acho que você vai lembrar de um evento que nós participamos junto em Campinas, quando veio o professor Diego Diniz. Estava tendo Sim, sim. Isso. Então estava tendo um curso da Irata lá na ProAtitude, e aí nós tivemos a ideia, durante o curso, eu conversei com o Totó, o instrutor, conversei com os donos, falei, cara,
tem um biomédico que está aqui do nosso lado, dando uma palestra em São Paulo. Esse cara manja muito dessa parte fisiologia humana, que é primordial para entender a síndrome da suspensão. E aí nós trouxemos e fizemos aquele workshop. E aí eu conversei com ele antes, né? Dei um briefing para ele do que nós queríamos, porque era no meio de um curso de acesso por corda. E eu expliquei para ele, ele nunca tinha assim, ouvido falar com tantos detalhes nessa síndrome específica para a altura, mas ele conhecia toda a fisiologia de um corpo humano onde não tem uma circulação sanguínea adequada por um aprisionamento. E aí o que foi legal? Olha só que interessante, o professor, o Diego Diniz, ele quis vir logo cedo, o workshop dele acho que foi 7, 8 horas da noite, mas ele falou assim, não, Fábio, eu quero ir cedo, eu quero participar do curso, eu quero ficar pendurado, eu quero sentir o que acontece, e aí eu vou fazer toda uma analogia com o que acontece no corpo humano, para que as pessoas entendam de verdade e com propriedade do que eu estou falando. Então a gente fez meio um mini laboratório antes e pegar a experiência dele de biomédico para poder inserir isso. E realmente é uma coisa que às vezes é pouco estudada no nosso meio. Existem estudos na Espanha, na Itália, na Inglaterra, nos Estados Unidos, e eu inclusive para minha pós-graduação, eu estudei muito, vários tipos de estudos, e eu vi que nem todo médico fala a mesma linguagem. Se vai pôr o cara em W, se vai sentar, se vai deitar, se vai virar de lado, assim, um estudo fala uma coisa, outro estudo fala outra. O importante é circulação sanguínea e ficar pronto para uma parada cardiorrespiratória, mas é uma coisa interessante que nem todo mundo da saúde entende disso. Exato. E enquanto você estava falando aqui, o Marcelo Muniz, ele falou assim, cara, tudo isso eu contemplo no meu plano, né? O Marcelo, aí, abraço. Marcelão, um abraço aí, o Chagas... entrou, um abraço, Chagas. Grande mestre. Cara, o cara tem livro escrito, tá assistindo a gente aqui. Você tem noção, Fabião? Eu tô contente. Não, ele veio fazer comigo esse curso de plano de resgate. Para mim foi uma das... Ele veio ser meu aluno. Eu falei, não, peraí, como você vai ser meu aluno? Como você dá aula com um cara desse? Cara, vamos inverter os papéis. Eu não queria estar na pele, não. É um cara super humilde, super gente boa. Não, o Chagas é fantástico. E eu tava pensando aqui, e os meninos falando isso, né? Marcelo falou, cara, tudo isso eu contemplo no plano. Eu acho que, por exemplo, quem não souber fazer um plano, por exemplo, um consultor, vendo esse bate-papo nosso, essa aula, né? Vai pro Daytech depois com uma aula. Mas a pessoa que não souber, entrou nessa live aqui sem saber como fazer um planejamento de trabalhos verticais para resgate e tudo mais, ele pegar cada tópico que a gente falou, desde o pré-trabalho, desde o teste de ponto de ancoragem, escolha de equipamento, qual é o procedimento, como que vou fazer, qual que é o padrão de equipamento, o que vai usar, capacitação. Cara, o cara, se ele pegar cada tópico que a gente abordou aqui, ele monta o padrão dele. Ele monta o padrão dele porque, cara, é exatamente o que precisa. Pode ser que mude um modelo ou outro, mas eu acho que é aí que tá o valor, né? Da gente sentar e trocar uma ideia disso. Porque se o cara pegar e assistir isso aqui de novo, ele vai conseguir montar um padrão dele e falar assim, bom, se for consultor, ele fala assim, eu posso vender isso aqui agora. Eu já montei um padrão, se aparecer alguém que precisa de serviço, eu vendo. Agora, se o cara é de gestão, que ele é de indústria, e ele não sabia disso, amanhã ele pode, não sei se ele vai conseguir amanhã, por conta tá tudo parado, né? Mas amanhã ele pode chegar na indústria e começar a escrever o procedimento dele e falar, a partir de agora, o que eu quero, né? Para gerenciar minhas atividades de trabalhos verticais. Aí já saiu aquele negócio mais ou menos assim, né? Você tem curso? Tem. De quantas horas? 8. Então tá liberado. Vai lá. Tem ASO, tem curso, tá liberado, né? Acho que assim. E eu uso um exemplo, sempre que eu vou dar um treinamento de trabalho à altura, Fabião, eu dou um exemplo interessante, cara, que é o seguinte. Um cara do nosso peso, nós nascemos no chão, né? Nós andamos sobre a terra, né? Nós nascemos no chão. Se um cara do meu peso, de 80 quilos, né? Eu tenho 80 quilos. Ele caiu no chão, eu já tenho uma dificuldade enorme, mas muito grande, para colocar ele nas minhas costas, tá? E levar ele para algum lugar. Agora você imagina um cara de 80 quilos que caiu e está pendurado, né? Como fazer arrancar esse cara de estar pendurado? Às vezes você não tem apoio, não tem nada, você não tem o chão embaixo dos seus pés, né? E como você fazer isso
às vezes, ou você tá bem pendurado, ou você em cima de uma plataforma e tudo mais, e colocar esse cara com segurança no chão e com eficiência no chão, né? Essa Uhum. talvez seja a maior pegada do negócio, né? Sim. Porque enquanto a gente tá no chão, tá normal, né? Aí, de repente, o cara tá lá, 80, 90 quilos, mais equipamento, mais calor, mais ruído, mais um monte de coisa que tá lá, e pressão, e tá todo mundo vendo, e a diretoria pode estar vendo você também trabalhar, e tá todo Foi o meu mundo. caso. E um monte de gente dando pitaco, né? Sim. Então, Então, aí, eu acho que essa é a pegada de todo o planejamento. E são duas coisas, viu, Fabião? Que eu queria também comentar. A diferença, você já comentou lá, né? Do que fazer e do como fazer. É que você separou lá no aham. começo, né? O que fazer? Ah, vou resgatar esse cara. É a primeira coisa, né? O que fazer? Resgata, né? Põe no chão. E outra coisa é como fazer? Como você coloca Vamos ele no chão? fazer. Aí que Qual o tá. equipamento? Qual o ponto que eu pego? Qual a ancoragem? Eu vou fazer uma dupla equalizada, ou equalizar em 3 pontos, Aham. eu vou fazer uma ancoragem em série, sei lá, né? E o Sim. frio na barriga quando tá acontecendo, eu falo assim, pô, legal, né? Tá terminando, E, deixa eu chegar no chão logo, se abaixa a adrenalina e fala, bom, já era, né? esse eu acho que talvez seja o melhor momento depois de um resgate verdadeiro, é a hora que você vê a vítima tocando solo. Ó, Porque o aí William Fares você. aí, o que fazer como estratégia e tática. Isso aí mesmo, William. Essa é a ideia. Exatamente. Por isso que eu até defendi aquela tese lá do princípio. Porque se você tem um procedimento onde você definiu várias formas de como é que você vai fazer, aí você estabelece dentro daquilo um plano de ação. O que para mim é um plano de ação? Um plano de simulado. Se você estipulou lá que você pode ter um cenário com linha de vida vertical, linha de vida horizontal, telhado, espaço confinado, então beleza, agora vamos treinar, porque na hora que tiver que fazer, você tem que saber fazer. Então você precisa, realmente, o que você falou é perfeito, essa técnica, estratégia, o que fazer e como fazer. Por isso que a parte da papelada tem que estar toda bem ajustada, treinada, para que na hora da verdade as pessoas realmente saibam fazer, porque ainda entram outras coisas, né? Entra o psicológico, entra o teu dia, se você dormiu bem, não dormiu bem, tá com dor de barriga, tá com dor de cabeça. Ah, você tá bem, você tá perfeito, ok. Você chegou lá e viu a vítima expulsando sangue para fora. Putz, eu tenho, né, digamos, uma pessoa, pô, eu tenho pavor de sangue. Derrubou o Sim. resgatista. Imagina uma É, situação. tem gente que Então tem, tem gente que tem tem esse toda lado essa de parte. fragilidade, né? Tem essa parte da fragilidade, exatamente, que quando eu estava fazendo esse meu estudo, são as vulnerabilidades que deveriam de Vulnerabilidade. constar. Quais são as minhas vulnerabilidades na hora que eu for começar o resgate? Aonde que o negócio pode falhar? A corda pode quebrar, a pessoa pode falhar, eu posso enfiar um dedo no meio da polia e machucar o meu dedo e parar o resgate, a maca não foi bem estabilizada e a cabeça tombou para baixo, a vítima tomou um Cabelo grande dentro da susto. polia? Cabelo grande dentro da polia? Sim, né? Tem vários cenários já que aconteceram isso. Deu uma Não, não é o travada nosso aí, Preto. caso, né? Não é o nosso caso. É, não vai Travou, ser o mas nosso caso, voltou. mas acontece. A Mas gente vê. Teve um caso clássico, né? Inclusive, que foi até um resgate urbano daquela maca que quebrou na cabeceira, estava descendo numa tirolesa e a maca desceu direto e a vítima tocou só dentro da maca, não aconteceu nada, né? Mas foi um caso de vulnerabilidade, né? Ali a maca era vulnerável. Não sei como que foi o tipo de Sim, amarração, sim. se o material já estava desgastado e tal, mas ali era uma parte vulnerável num estudo de risco desse resgate, por exemplo. Sim, acho que se eu lembro o que você está falando, mas não foi fatal, né? Não, não, não. Deve ter machucado, Não, mas não não foi aconteceu fatal, nada né? com a vítima. Não, Graças a foi há Deus. pouco tempo, inclusive. Foi aqui no Brasil, de uma residência, de um prédio, acho, e Eu a vi. maca Eu desceu vi. de uma vez porque estourou a cabeça da maca. Ela bateu no chão Aham, pela corda tensionada, pela tirolesa. entendi. E, pô, Fabião, e é tanta coisa, né, cara, que a gente acaba. Tudo isso, ele
engloba o planejamento, isso que a gente nem falou, por exemplo, inspeção de equipamento, importância de inspeção pré-uso, pós-uso, ou especial, e passou perto. Porque, assim, eu não sei como é aí para vocês, dentro do planejamento, por exemplo, qual que é a limitação para vocês de uso de corda, do planejamento de vocês? Tem quantidade de uso? Como que é hoje? Funciona aí? Tem. Isso aí foi, inclusive, até bacana. Foi um item dentro de PDCA, né? De ficar melhorando o processo. E aí, numa auditoria passada, isso foi levantado quanto à fragilidade do têxtil, né? Que eu acredito que é a parte mais frágil num montagem de resgate por corda. As cordas e as fitas são as que mais sofrem e são as mais passíveis de contaminação. Hoje, como é que a gente trabalha? Toda a parte têxtil nossa de resgate é usada em momento algum para qualquer outro tipo de fim. Então tem que ser tudo novo, inspecionado a cada 3 meses com controle de lacre, controle de identificação, e você não pode usar ela para um treinamento. Então a gente tem separado lá corda para treinamento, corda para montar uma linha de vida para um trabalho e as cordas específicas para fazer um resgate real, todas têm que ser novas. Entendi. Aí, por exemplo, a corda saiu do resgate, ela passa por uma corda de trabalho, certo? Oi. Essa é a sequência? Tá. Sai de uma corda de resgate, que é nova. Voltou aí? Tá ouvindo? Tá dando uma travadinha, mas tá chegando. Ah, é? Tá pegando, então? Então, por exemplo, você tem uma corda nova de resgate. Você usou ela em um resgate, ela já vai para trabalho. Usou em alguns trabalhos, vai para treinamento? Não, Você trabalha a gestão? Não, como que a gente fez, né? Nós substituímos todas as nossas cordas de resgate, todas por novas, com nenhum tipo de uso. Tá. Fizemos a inspeção, fizemos a identificação, aí elas são lacradas, tem um controle por lacre fechada na mochila, e a partir desse momento ela só vai ser utilizada em resgate real. Ah, aconteceu uma emergência como essa que teve? Ok, vamos inspecionar tudo. Se ela tiver ok, fecha ela de novo, coloca um novo lacre, numeração, e ela continua lá guardadinha e inspecionada a cada 3 meses, usando ou não usando. Então a gente começou só para resgate. Só para resgate. Só resgate real. Entendi. Aí nós temos, porque mês sim, mês não, a gente faz simulado de resgate. Aí a gente tem separado corda só para fazer simulado com boneco. Aí já tem outra gestão. E depois a gente tem as cordas aplicadas para trabalhador. Montar uma linha de vida, acompanhar um serviço, aí já é outra corda. Então, cada uma tem um tipo de uso e todas têm um controle de inspeção. As de resgate são as mais rigorosas. A cada 3 meses, usando ou não usando, elas são inspecionadas. Tá, e os inspetores aí? Quem são os inspetores de equipamento de proteção individual de verticalidade aí? São pessoas treinadas? São só técnicos de segurança? Eles receberam a capacitação de inspeção de EPI, Fabião? Legal, boa pergunta. Então, a nossa equipe de resgate, todos que compõem são técnicos de segurança, né? Alguns têm curso de inspetor de equipamento, alguns são de acesso por corda, inclusive eu. Então, cada grupo é dividido dessa forma. E aí a gente tem as nossas capacitações internas, né? As nossas trocas de informações, os nossos estudos, sim, mas não necessariamente todo mundo tem um curso de inspetor. Eu já fiz curso com o Walker da Pets, eu já fiz curso de outras marcas de inspetor. A gente fez junto, inclusive, né? Uma turma. Nesse último, eu vou contar aqui, eu vou contar para todo mundo agora. Tem mais de 100 esse último eu não fui. Você não foi? O primeiro que eu fiz, Fabião, o primeiro curso de inspeção de EPI, eu fui reprovado, você acredita? Eu não assinei a ficha. O Walker me chamou assim, ele falou assim, ô Preto, e essa inspeção? Eu falei, tá errado? Ele falou, não, a inspeção tá certa, mas você reprovou porque você não assinou a ficha. E era um critério de aprovação, reprovação. Não tá errado, tá certo. Mas, cara, não, e eu sei que ele reprova mesmo. Não, o Walker reprova sem dó. Sem dó. Ele reprova mesmo. Fabião, eu fiz tudo, irmão. Eu só não assinei a ficha, ele reprovou, cara. Tá certo. Mas foi interessante, foi engraçado. É bom que nunca mais você vai esquecer, né?
por um lado, Cara, nunca mais esqueci. Tanto é que nunca até hoje mais. ele brinca, ele falou assim, viu, assina essa ficha aí, assina primeiro. Aí eu comecei a levar a sério. Mas probleminha sempre Sim. dá, né? Merda acontece, não Ah, tem jeito. acontece, com certeza. Tem jeito. Fabião, acho que já passamos 40 minutos aí, conversamos bastante. Legal. Eu já vou agradecer você aqui imensamente, irmão. É muito bom estar falando com você. É uma honra, é um prazer. Eu acho que a gente pode fazer mais vezes, tá? Estou te convidando para outras, assim. Eu acho que foi legal. Obrigado para todo mundo aí que participou. Puta, tá cheio de lenda aí. Eu fico muito contente. Eu vou... Teve um monte de gente que falou, vamos fazer disso, daquilo. Cara, eu tô na área. Vamos tentar fazer Aham, essa legal. história. Porque todo mundo está ganhando, né, Fabião? Essa é a Sim, ideia. claro. Com certeza. E, cara, obrigado mesmo, de coração. Valeu. E tá com você as palavras agora. Pô, bacana. Bom, quero te agradecer primeiro, né? A gente já se conhece há um bom tempo, já treinamos juntos, já fizemos cursos juntos, achei super interessante desde quando você começou com a tua proposta do Daytech, pô, passar conhecimento à frente, estudar, fazer um planejamento, ir para frente de uma câmera, filmar, não é nada fácil, né? Eu costumo falar, pessoal, não é qualquer um que dá a cara a bater, então, assim, parabéns pelas suas iniciativas. Quando você me chamou para falar da live, eu falei, pô, bora, vamos que vai ser legal. São coisas que eu não tinha participado, eu tive uma live com a Lisa da Control Safe, um abraço também. Depois o Mendes também achei super bacana e é legal esse momento que a gente está vivendo agora, né? Muita gente em casa, sem poder trabalhar, sem poder produzir, querendo fazer isso, mas não podendo por um mal que está lá fora, né? Quem pode trabalhar. Eu, por exemplo, amanhã estou pegando meu turno de 12 horas, mas é direto para casa, direto para o serviço. E assim, eu acho que esse é um momento legal, tá? Assim, muitas coisas vão surgir dessa crise, muito conhecimento está sendo transmitido, e esses momentos de live eu acho muito bacana. O pessoal participa, desculpa aí, pessoal. Eu não consigo ficar olhando, deve ter um monte de pergunta, um monte de gente entrando, Não dá. Duro que mas a não dá gente. para responder. Ó, Então, aí. esqueci de mandar um abraço pro Rafael do Ápice Vertical. Eu preciso ir lá, cara, Pô, semana que vem. legal. Rafael, Ele falou, abraço também. irmão, um Tava com a abraço aí, gente no Gaúcho. curso também. Um Isso aí. abraço, Gaúcho. E é assim, pô, parabéns, cara. E legal que depois você vai salvar essa live, vai pessoal que não conseguiu ver, ou quem quer ver de novo, a Essa aqui, ó, discussão. já vou salvá-la, a gente finalizando, um abraço para todo mundo mesmo. Fiquem com Deus e amanhã tem mais e vão continuar tendo várias. Essa live ela Amanhã vai tem um ficar cara bom salva. aí. Essa live ela vai ficar salva e vai ficar como uma aula do Daytech. Então, assim, cada vez que eu participar de uma live, então, para quem é do Daytech, tá? Cada vez que eu participar de uma live, eu vou pedir para poder colocar no Daytech. Porque nunca vai ser live que nem blogueiro, né? Nós não somos Uhum. blogueiro, né? Nós não vamos ficar mostrando umas coisas. Vamos falar de algum tema que é da nossa. E aí eu Certo, vou colocar no Daytech. Fabião, se precisar também, irmão, legal. conta comigo. Obrigado mesmo. Valeu, Obrigado. irmão. Fique com Deus. E a gente vai conversando. Vamos preparar outra aí, talvez semana que vem. Vamos ver o que acontece. Vamos. Vamos sim, com certeza. Obrigado, Preto. Um Beleza, abraço, irmão? viu? Você Foi uma também. satisfação. Fica com Deus. Obrigadão. Um abraço. Saúde. Até mais, Já já nós pessoal. conversa mais. Um abraço. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau.